Você não precisa olhar no relógio para não ficar ansioso e para não ficar ansiosa também. Mas como Deus, Ele faz o tempo ser remido. Como Deus, Ele nos presenteia. Tivemos um momento de louvor sem pressa, adoramos a Deus, cantamos louvores ao Senhor, participamos da ceia do Senhor, fizemos várias orações nesse momento, e ainda profetizamos sobre a cidade. E vamos agora ouvir a palavra do Senhor. E ainda, só para você não ficar ansioso para olhar no teu relógio, são 20 horas e 5 minutos. Deus é maravilhoso e Deus é cuidadoso e tem guardado a nós e essa igreja. Deus seja louvado. Quero mais uma vez cumprimentar os irmãos e irmãs que estão via internet conosco e pedir que você possa abrir a tua palavra em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, glória a Deus, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 22. Marcos, capítulo 4, vamos ler do 22 ao 24. Assentados mesmos, mas com toda a reverência. Olha o que diz a palavra. Pois tudo o que está escondido virá a ser descoberto, e tudo o que está em segredo virá a ser revelado. Aquele que pode ouvir, ouça. Depois Jesus lhes disse: prestem muita atenção a tudo que vocês ouvem, pois quanto mais atenção vocês tiverem, mais entendimento vocês terão. E além disso, Deus ainda irá dar mais entendimento a vocês. Quem tem ouvidos, ouça, Rúbia, o que o Senhor fala à igreja. Eu sei que existem os sentidos a serem aguçados. Eu venho de um berço da comunicação. Eu venho de uma família da comunicação. Eu aprendi a lidar com a comunicação. Venho do comércio, venho da área de segurança. Estou pastor há quase 18 anos da minha vida. Tem muita história ligada à comunicação. E eu percebo que a comunicação, ela não é só audição. Ela não é só visão. Ela não é só sentimento. Nós precisamos nos entregar de uma forma íntegra para que possamos ouvir aquilo que Deus tem nos falado. E Jesus, ele tomou cuidado com cada palavra. Aquele que pode ouvir. Talvez você não possa me ouvir. Isso é sério. Mas talvez você possa sentir. Talvez você possa vislumbrar aquilo que Deus tem para fazer. Porque nem todas as pessoas são auditivas, nem todas as pessoas são do toque, nem todas as pessoas são visuais. E eu preciso que você agora coloque todos os seus sentidos, para que você não venha perder nenhuma vírgula daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Prestem muita atenção, parece eu falando, mas não é. É o Mestre Jesus. Prestem muita atenção a tudo que vocês ouvem, pois quanto mais atenção vocês tiverem, mais entendimento vocês terão. Por isso temos 2 ouvidos, para prestar mais atenção. Quantas vezes estamos na ansiedade, não deixamos as pessoas terminarem as frases. Coitados de quem tem problema de gagueira. Quantas vezes o gago nem quer falar aquilo e a gente completa a frase para o gago, porque ele tem dificuldade de se expressar, por conta da nossa ansiedade. Nós temos dificuldade em ouvir, nós temos dificuldade em querer aprender, e a palavra de Deus está dizendo: prestem atenção. Eu quero falar no início de conversa aqui com você, o que eu já estou falando sobre comunicação. Comunicação. Eu tinha, na verdade, gente, como é bom a gente aprender. Como é bom, Bina, a gente estar sempre crescendo na nossa vida, Patrícia Cândido.
eu tinha um fechamento que comunicação, tão bom te ver no primeira fila, meu amor. Eu tinha sempre na minha mente um fechamento, Sueli, que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E eu levei isso por muitos anos na minha vida, e isso não é mentira, está tudo certo. Comunicação, e talvez eu esteja falando com você agora, e talvez você, por uma distração, você venha entender diferente, ou entender, compreender como o teu coração ouviu. Então comunicação não como nós falamos, é como as pessoas nos entendem. E aí, conversando com o meu filho em meio a essa pandemia, eu pude transformar essa frase minha, que a comunicação, ela não só é para aquele que nos ouve, mas também a comunicação, ela só é eficaz quando aqueles que nos ouvem estejam desprendidos de todo e qualquer preconceito ou coisas pré-determinadas. Quando você ouve algo que não agrada o teu coração, é tendencioso que nós não ouçamos mais nem uma frase que saia da boca daquele homem ou daquela mulher. Comunicação eficaz, eu tenho que ter um coração desprendido para que eu possa escutar, ouvir e meditar em nome de Jesus. Eu preciso ter isso para que a comunicação venha a ser eficaz. A comunicação eficaz tem que ter cumplicidade. As pessoas que estão conversando têm que ser cúmplices naquilo que estão conversando. Seja sobre religião, eu não gosto dessa fala. Eu não gosto dessa palavra religião. Eu acho que a religião, ela separa. O dogma, a doutrina, aquilo que o homem colocou, isso separa. Jesus não pregou isso, Jesus pregou amor, Jesus pregou algo muito mais aberto, Marquinho, do que isso que nós muitas vezes estamos vivendo mediocremente. Deus tem algo muito maior para nós. A comunicação eficaz tem que ter cumplicidade. Eu posso conversar com alguém que não pensa, gente, isso é coisa do passado. Isso é, o que tem ali, gente? Ah, tem aquilo lá, já a gente põe, já a gente põe. Ô glória, vocês são bons, hein? Boa lembrança. Gente, expressar aquilo que você pensa de forma diferente, isso é coisa do passado. Hoje nós temos um muro de separação que se chama direita e esquerda. Você, qualquer coisa que falar que pareça que você é direita, você é direita. Qualquer coisa que você venha falar que parece de esquerda, você é de esquerda. Não é dessa forma. E nós muitas vezes perdemos de ser ouvidos, porque as pessoas determinam a nossa fala, porque não há cumplicidade, as pessoas não estão se soltando para aprender, porque aquilo que é diferente, nós temos, Bruno, a resistência. Não é diferente, eu não quero. Gente, qual revolução que nós vivemos ou que nós passamos, que nós conhecemos como seres viventes, que não houve um momento de loucura, onde aqueles que tiveram um pensamento diferente, gente, a própria igreja metodista. Nós tivemos ontem a ênfase, se eu perguntar para você, o que se comemora no dia 31 de outubro, nós vamos falar, se comemora Halloween. Não, gente, não se comemora Halloween. Nós comemoramos quando Martinho Lutero ele fez aquilo que nós chamamos de revolução. Isso é comemorado no dia 31, quando nós entendemos que nós tivemos um rompimento, e foi um ato louco que aconteceu. Ninguém imaginava o que poderia acontecer. John Wesley, quando o processo da igreja metodista, que é o fundador do movimento metodista, isso é muito claro para mim e para você que somos metodistas. John Wesley, nunca ele fundou uma igreja, pelo contrário, John Wesley Rúbia dizia o seguinte: esse movimento chamado metodista, o meu medo é que ele se torne uma igreja morta e vazia. John Wesley tinha o coração aquecido. John Wesley, ele foi visitado pelo poder de Deus. Ele nunca saiu da igreja aonde ele pertencia, ele nunca deixou de ser um membro da igreja anglicana. Ele era chamado de pastor, e quando ele não pôde pregar na sua igreja, ele foi pregar na única coisa que pertencia a ele, que era o túmulo do seu pai. Esse homem não foi um homem que agradou, mas hoje nós temos uma igreja que nós chamamos de coração aquecido. Eu quero abrir aqui um parênteses. Eu não posso, como pastor, deixar de perder
essa oportunidade. Essa igreja é a igreja do serviço. Eu não tenho ideia, eu nem penso, nem passo pela minha cabeça que alguns de vocês não sejam do serviço. Vocês são o povo do serviço. Essa igreja foi uma igreja que se levantou na manutenção. Na pandemia não teve família que precisou e que sinalizou. Se sinalizar, a gente pode socorrer. Que sinalizou e não foi socorrido. Essa igreja, ela tem uma asa de misericórdia. Essa igreja tem uma asa de prosperidade, dízimos e ofertas. A construção está acontecendo em meio à pandemia, né? João Gabriel, você coloca, papai, aquele cartazinho, papai, por favor, filho. Gente, esse cartaz aqui, que vai aparecer, se Deus quiser, agora é a hora. Ô glória, ajuda eu. Esse cartazinho aqui, gente, nenhum momento nós fizemos isso. Nenhum momento nós fizemos isso. O que é isso aqui? Prédio de ensino, precisamos de você para continuar a nossa obra. Nós temos um valor em caixa e a construção está acontecendo. Mas nós entendemos que se a igreja não tiver um desafio, se nós não tivermos um desafio, nós vamos frustrar a igreja de ganhar e de crescer. Nós fizemos com esse projeto, o que é isso aí, gente? Isso aqui é um envelope. Se você for sair ali fora, ali no tal, tem um cartaz igual esse, tem um QR Code. Se você colocar o teu celular, sua câmera apontada para aquilo lá, você já vai estar investindo R$100 na obra. Estou brincando, não vai não. Aquele QR Code, ele vai no meu WhatsApp. E quando você clicar naquele QR Code, vai no meu WhatsApp, dizendo o seguinte: estou interessado em saber como eu posso colaborar para a obra de Deus, para o término, para a construção, para que nós venhamos fazer o prédio de ensino como nós queremos. Mas por que nós estamos fazendo isso? Na única intenção de envolver todos, para que você possa falar amanhã, quando a gente estiver no prédio de ensino, dizer assim: eu colaborei, eu trabalhei, eu fiz. Porém, pode tirar, João Gabriel, porém, essa igreja não tem nada faltado, mas algo me chama a atenção e me entristece. Por quê? Porque eu não consigo ver o sangue nos olhos. Eu não consigo ver, né, eu consigo perceber a prioridade, né, de outros calendários, outras coisas, e diante disso eu não consigo enxergar. Então a data de ontem não é Halloween. A data de ontem foi Reforma Protestante, onde nós tivemos um divisor de águas. E isto ocorre e vai sempre ocorrer quando alguém com pensamento diferente, ouça qual é esse pensamento. Nós não estamos falando de qualquer coisa que não venha a ser de Deus. Presta atenção. Que é uma coisa que me deixava, né? Hoje também me deixa, né? Porque eu continuo ainda na lida, no trabalho aí. Mas quando eu ia ensinar alguém, eu tinha maior alegria. Eu trabalhava, senhor prefeito Tauílo, no comércio. E aí eu era vitrinista, sempre que precisava limpar um chão, eu estava lá disponível. E eu era a pessoa que recebia o novo funcionário. Eu recebia o novo funcionário sendo vendedor como qualquer outro. Mas eu parava tudo para ensinar o que era um tênis de corrida, o que era uma raquete de carbono, o que era uma chuteira de suíço, uma chuteira de campo, o que era cravo, qual era a diferença de um tênis para corrida, um tênis para caminhada e assim por diante. Qual era o material usado, o que era um neoprene, o que era um plush, o que era para criança, onde estava os adultos, onde estava o infantil, onde estava o feminino. E eu gastava 2, 3, 4, 5, 10 dias, se fossem necessários, para ajudar aquela pessoa, enquanto a pessoa queria ser ajudada. E aí quando eu estava dando uma instrução, Lena, a pessoa falava assim: eu já sei, eu já faço, eu já conheço, eu sempre fiz. Aí você solta a pessoa porque ela sabe, porque ela já fez, porque ela sabe o que está fazendo. De repente ela usa um produto de diluição diferente. Aí você vai chamar a atenção e a pessoa: eu não sabia. Você não ouviu a instrução. Você não ouviu aquilo que estava sendo ensinado a você. Muitas pessoas deixam de receber aquilo que Deus tem para nós, porque não ouve as instruções. Eu me lembro de Ezequiel capítulo 37, quando veio as instruções para o profeta Ezequiel, que era para ele profetizar sobre o vale de ossos secos. E a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel foi bem clara.
Deus disse assim: profetiza a esses ossos, que venha surgir carne, que venha ter nervos, que haja novamente, né, a vida, e profetiza ao Espírito. Quando o profeta Ezequiel faz todo o processo, ele percebe uma coisa: que ele não cumpriu tintim por tintim aquilo que Deus falou. E aí Deus reitera e diz: profetiza que haja vida. É isso, é prestar atenção nas instruções, é prestar atenção naquilo que tem sido ministrado. E quando você se mostra como doutor, como professor de Deus, engenheiro de obra pronta, aquele que está te ensinando, ele dá um passo atrás. Tenha um coração pronto sempre para aprender. Aprender com a criança, aprender com o idoso, aprender com aquele que está na luta, aprender aquele que comunga da mesma fé que você, aprender com qualquer pessoa. Sempre, enquanto estivermos vivos, nós estaremos aprendendo em nome de Jesus. Mas eu preciso, em nome de Jesus, perceber e tomar posse, né, daquilo que é regra, porque eu posso perder o jogo por não cumprir as regras. E as regras, quando são colocadas, elas são bem claras. As regras, quando Jesus nos chamou, Célia, elas foram bem claras. Nunca nós, dona Ruth, escondemos de ninguém, Damares, que no mundo teríamos aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós nunca trabalhamos como igreja metodista, uma igreja triunfalista, porque nós sabemos que o triunfalismo nosso, ele termina na cruz. O triunfalismo nosso não é um general de guerra que venceu e que conquistou uma batalha e é recebido com honras de triunfo porque ganhou. O triunfo que o meu Jesus, que o teu Jesus mostrou, ele termina num dia, numa semana chamado de Ramos. Ele termina na cruz do Calvário. O meu triunfo e o teu triunfo, ele não é onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: que coisa linda que você é, que maravilha, que criatura mais charmosinha que você é. Porque o nosso triunfo verdadeiro é cruz. E Deus nos chama hoje dizendo: a regra é clara. A regra é clara porque diz assim: batei e abre-se-vos-á, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Por que eu não tenho recebido? Porque eu não tenho me atentado às regras claras. Deus não compactua com pecado, Deus não compactua com patifaria, Deus não compactua com aquilo que não é ligadura com o reino. Existe algo que faz separação entre eu, você e Deus, que se chama pecado, mas isso foi consumado na cruz do Calvário, quando eu e você, atentos para as regras que são claras, tomamos um novo rumo, e uma nova saída, e uma nova vida. E Deus nos presenteia com a vitória em nome de Jesus. Eu não sei que patamar você está escutando essa palavra. Talvez você esteja pensando assim: tudo tem dado tão certo para todo mundo, menos para mim. Ó vida, ó dia, ó azar. Talvez você esteja murmurando, quando na verdade você poderia estar se consertando. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. O que eu preciso entender? Eu preciso entender que as regras são claras. E se eu entender as regras claras, para que eu venha entender as regras claras, eu preciso me comunicar. E para fechar esse momento de ministração, já falei demais para o meu tamanho. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que é fábrica de fumaça. Nós muitas vezes estamos correndo atrás. Duda, que fez 15 anos domingo passado, eu falei que ia cantar parabéns para vocês e não veio. Vou cantar hoje. Se livra, mas não se livra muito. Duda do coração de Deus. O mundo nos leva para cuidar daquilo que é periférico, e nós deixamos de cuidar daquilo que é essencial. Eu não sou construtor, eu não sou servente, eu não sou limpador de igreja. Eu sou pastor, que posso ser servente,
que posso cuidar do zelo da igreja, que posso fazer, mas eu não posso sair das minhas incumbências. Se o senhor prefeito começar a fazer o que bem entender, o que der na telha na vida dele, ele vai deixar de ser prefeito, ele tem incumbência. Se o Bina, né, se aprouver ao Senhor, dele ser, né, um vereador nessa cidade, qual é a função do vereador? Se nós trouxermos para nós, qual é a tua função no reino? E se eu deixar de cumprir a minha função, se eu deixar de fazer aquilo que Deus me chamou, as coisas não vão acontecer. E nós temos feito exatamente isso. A minha função é pregar a palavra, a minha função é orar, a minha função é visitar. Essa é a função do pastor. Tudo aquilo que tem desviado, tudo aquilo que você tem visto que eu tenho feito, né? Vídeos devocionais, posts de culto, isso, aquilo, correndo atrás de bolar campanhas para que nós venhamos arrecadar dinheiro, publicar coisas, fazer vídeos institucionais. Nada disso é o meu chamado. Nada disso é meu chamado. O meu chamado é para cuidar de ovelha. O meu chamado é para te proteger. O meu chamado é para te instruir. E é isso que eu tenho feito. Cuidado com o zelo da palavra. Cuidado com o zelo de quem assume essa tribuna. Estudado na quarta-feira para ministrar a sua vida. Estudado no domingo para ministrar a sua vida. Não parece que eu estudei porque a palavra é tão simples, né? Mas pastor estudou para pregar isso? Gente, fazer o quê, né? Se for bom não é meu mesmo, porque eu não tenho competência. É o Espírito Santo que fez. E se foi bom, não tenho competência. Foi o Espírito Santo que fez. Mas eu não posso ter o desvio. E nós estamos preocupados, gente. Famílias que arrumaram encrenca, que não se conversam desde as últimas eleições. Ideais que têm se tornado coisas absurdas, onde a gente perde a delícia de conversar qualquer assunto, porque vai saber o que vai acontecer, vai saber o que as pessoas vão dizer. E nós temos causado discussões em cima daquilo que é periférico. Gente, cuidado, presta atenção nas notícias, formule você as notícias, leia, nós temos um presente chamado Google, nós temos um presente não tão bom chamado Wikipedia, nós temos enciclopédias, temos pessoas que conhecem. Pesquise, ouça, veja, presta atenção nas regras claras, para que você não venha ser enganado. Presta atenção naquilo que Deus tem falado em alto e bom som para nós. E as distrações, as fumaças que nos cercam, muitas vezes, faz com que nós não tenhamos uma visão como o dia perfeito. Deus quer, e eu vou repetir aqui a palavra que nós lemos no início. Pois tudo o que está escondido virá a ser descoberto. E tudo o que está em segredo virá a ser revelado. Aquele que pode ouvir, aquele que pode ver, aquele que pode sentir, sinta, veja, perceba e ouça o que Deus está falando. Prestem muita atenção a tudo que vocês ouvem, pois quanto mais atenção vocês tiverem, Clóvis, para as regras que são claras, mais entendimento, Damares, vocês terão. E além disso, Deus ainda irá dar mais entendimentos a vocês. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar e profetizar a palavra sobre você, em nome de Jesus. Temos uma canção, Brunão? Só se for assim. Então tá bom. Agora ou depois da oração? Depois da oração, assim, o povo sair tremendo, falando assim: eu quero voltar, é isso que eu quero. Sangue nos olhos. Senhor prefeito, muito obrigado, Deus abençoe. Minha irmã, meu irmão, obrigado. Irmãos e irmãs, obrigado por vocês existirem. Não existiria um pastor e uma igreja nessa cidade se não fosse por causa de você.
Nós somos a razão. Quando falamos a igreja de Deus, ela só existe porque ela é feita de pessoas. O povo está dizendo, o povo só é povo porque tem você no meio do povo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito, mas muito obrigado, Pai. Obrigado porque, Deus, o Senhor me presenteia com discernimento, com pensamento, com a clareza, Deus, ó Pai. E eu peço, por favor, Deus, que desde a Patrícia, Deus, minha esposa, até Deus, ó Pai, o João Gabriel lá no fundo, o Nelson, todos, ó Pai, o Bina, o prefeito, o Ronaldo, a Celinha, todos possam ter ouvido, Clóvis, e entendido, Cido. QAP, seu Cido, está na escuta? Você está entendendo? Você ouviu tudo? Se o seu Cido ouviu, todo mundo ouviu. Deus seja louvado. Que a palavra do Senhor, que veio clara, a minha e a tua vida, dizendo que comunicação, eu preciso, Rúbia, do desprendimento. Eu preciso, Kimberly, de querer ouvir para poder ouvir. E Deus, de uma forma tremenda, falou conosco, Andressa, nessa noite, em nome de Jesus. E eu peço que essa palavra clara, reveladora, possa fazer a diferença em cada vida. E que nós possamos, em nome de Jesus, Juranda, ter uma semana de vitória na presença do Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça, que a maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus que excede a todo entendimento e a presença viva do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um, hoje e sempre, no nome de Jesus. Deus abençoe, vamos tocar uma canção, vai embora sem aglomerar. Tchau, eu te vejo, se Deus quiser, se não nos encontramos no céu. Tchau, Deus abençoe. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual. Gente, não teve dízimos de oferta, deixa teu dízimo.